Venha comigo nesse vídeo, assiste comigo, você é o convidado especial para assistir esse vídeo, cara. O Gustavo Gayer, deputado federal, dá uma entrevista. Olha, cheio de detalhes. Vamos lá. No final, eu te abençoo. O deputado federal Gustavo Gayer acaba de entrar para conversar conosco. Gayer, como um dos líderes da oposição, como você viu essa incursão americana em Caracas e a prisão de Nicolás Maduro? Bom dia. Eu acho que há muitos anos a direita da América Latina aguarda essa notícia ansiosamente. Depois de 8 milhões de venezuelanos que foram obrigados a fugir do seu país, fugir dessa ditadura, inclusive uma tendência que já está começando a acontecer aqui no Brasil também. Hoje nós temos essa alegria de poder noticiar e falar sobre um país, um vizinho, irmãos latinos que agora estão livres novamente. Eu estou acompanhando aqui os vídeos que estão surgindo agora da Venezuela, das pessoas nas ruas festejando, e não só isso, vídeos dessas famílias, dessas pessoas que tiveram que fugir da Venezuela, que estão agora também festejando, chorando de alegria, podendo agora sonhar em voltar para sua terra. Então, é um momento muito importante para o mundo democrático. Infelizmente, como nós já esperávamos que viesse a acontecer, líderes da esquerda da América Latina já começaram a publicar notas a favor da ditadura da Venezuela e condenando aquele que ajudou a libertar essa nação. Então, eu estava acompanhando agora, por exemplo, nós já tivemos notas do Gustavo Petro, o que já era de se esperar, afinal de contas, Gustavo Petro provavelmente será uma das pessoas que terá sua vida prejudicada com as possíveis informações que serão divulgadas aí por Maduro nesse processo que ele vai ter que passar. O Miguel Dias de Cuba também já denunciando, atacando os Estados Unidos. É impressionante. Os líderes da esquerda na América Latina sempre se posicionam do lado de ditaduras. A Cláudia Sheinbaum do México e o Gabriel Boric do Chile. E, obviamente, não poderia ficar de fora o principal apoiador e amigo desse narcotraficante, ditador terrorista, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, que também já emitiu uma nota condenando a libertação de um país que vivia uma ditadura. Então, assim, é um momento de grande alegria e é um momento também de tirar o véu, né, de escancarar quem realmente apoia a democracia no mundo e quem está contra ela. Gayer, queria saber também se, além disso, como está sendo essa questão da oposição, vocês estão em recesso na questão do parlamento, da Câmara, do Senado, se já falou com outros colegas congressistas, e se, na sua opinião, você acha que isso deve impactar a relação Brasil-Estados Unidos, porque Lula atacou os Estados Unidos através de uma nota condenando a prisão de Maduro. Atacou os Estados Unidos através de uma nota, já convocou uma reunião de emergência, o que eu achei muito interessante no período de recesso, né? A forma como ele está agindo mostra um medo desproporcional ao que está acontecendo. Isso nos leva a crer que ele acredita que essa ação na Venezuela pode trazer prejuízos políticos para ele aqui no Brasil. E a nossa interpretação da oposição, dos meus colegas, é de que o grande medo do Lula é que, Maduro vai ser julgado pela justiça, o tribunal em Nova York. Quem está à frente disso é a própria procuradora-geral dos Estados Unidos, a Pam Bondi, que já noticiou que ele vai sofrer penas máximas e vai sofrer todo o rigor da justiça americana pelos seus crimes de narcoterrorismo. Maduro vai fazer o que for necessário para reduzir a sua pena. E o que é necessário nesse caso seria delatar outras figuras, com provas, obviamente, outras figuras importantes da esquerda na América Latina, que, de acordo com denúncias feitas pelo Carvajal, que é um ex-amigo do Maduro, um braço direito da inteligência, disse que a corrupção e o narcotráfico na Venezuela durante décadas financiou partidos e líderes de esquerda na América Latina, inclusive nomeando algumas dessas pessoas, como Gustavo Petro, Evo Morales, Cristina Kirchner e, acredite ou não, Luiz Inácio Lula da Silva. Então eu acredito que essa reação do governo é uma reação de medo, não é uma reação de repúdio ao que aconteceu à Venezuela. Mesmo porque eles nunca se importaram com o povo venezuelano. Se importassem, não teria passado tanto tempo apoiando um ditador que perseguia a população desse país. O medo do Lula é que Maduro venha a falar como realmente que a Venezuela financiou o PT, ou financiou o Lula, como que o narcotráfico ajudou a esquerda americana, e principalmente isso acontecendo no ano eleitoral. Eu vi uma matéria recente agora também, acho que hoje mais cedo, dizendo que eles estão preocupados como isso vai interferir na eleição brasileira. Aí eu pergunto,
Por que eles estariam preocupados em por que a captura do Maduro teria alguma interferência na eleição brasileira? Bom, provavelmente é porque eles sabem que Maduro tem provas e para diminuir a sua pena, até mesmo para poder andar livre, né, não ser condenado, o Maduro estaria disposto a entregar todos os seus colegas, dentre eles o seu amigo aqui no Brasil, Lula. Bom, sinal aberto lá nos Estados Unidos, mas ainda não temos Donald Trump posicionado para a entrevista coletiva. Então, deputado, vou passar para a Anne Dias, que ela tem uma pergunta ao senhor. Deputado, obrigada pela participação aqui com a gente, também pelo firme posicionamento contra esse regime. Deputado, eu queria ouvir do senhor como que o senhor imagina que esse posicionamento do Lula vai impactar nas eleições de 2026 em relação à imagem eleitoral do Lula. Eu acredito que o Lula fará todo o esforço necessário para se distanciar do Maduro, o que vai ser um esforço em vão, né? O que ele fez questão de mostrar desde o início desse mandato dele, do terceiro mandato, desde o início, quando ele convidou Maduro para vir ao Brasil, ofereceu o tapete vermelho, falou que o Maduro era bonzinho, o Maduro era uma pessoa legal, mesmo naquele momento em que a equipe do Maduro agrediu uma jornalista aqui no Brasil, e curiosamente a extrema imprensa não disse nada sobre isso. Então vai ser um esforço em vão. Tentar se distanciar do Maduro agora, eu acho que não vai ter resultados como ele gostaria que tivesse. O medo dele, como eu acabei de dizer, é o que o Maduro vai falar. E Maduro, nós sabemos, é uma pessoa fraca. Para tentar evitar tempo de prisão, ele poderá ser condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos, porque lá isso é possível, ainda mais quando você está sendo acusado de narcoterrorismo. Então ele vai falar o que for preciso para poder se livrar da prisão e com certeza ele vai entregar figuras que seriam de mais interesse ao Donald Trump do que talvez ele mesmo. Então eu acho que a reação do governo vai ser se distanciar, mas como eu digo, né, vai ser um esforço em vão. O Brasil já sabe da estreita ligação de Lula, do PT, com o Nicolás Maduro. O MST mesmo foi para Venezuela, dizendo que pegariam em armas para defender a soberania venezuelana. E abro uma aspas aqui. Na nota oficial do Lula, ele menciona de novo a palavra soberania, o que nos leva a entender que para o PT, para a esquerda, soberania não é uma nação que é regida pela vontade do povo. Não, é pela vontade de uma elite política que quer controlar o povo. Ao dizer que a Venezuela era um país soberano, Lula ignora completamente a definição original da palavra soberania. Soberania não é o que o Estado determina, soberania não é o que um grupo determina, mas é um Estado que é governado por uma população na qual a vontade da maioria se torna preponderante, né? E nesse caso, Venezuela de forma alguma era soberana, ela era o oposto de uma soberania, era uma ditadura. E ele está usando a palavra soberania para defender algo que todo mundo já reconhece como ditadura. Líderes do mundo inteiro estão, de certa forma, parabenizando o que está acontecendo. O povo venezuelano está nas ruas nesse momento festejando. Apenas alguns líderes da esquerda da América Latina estão tentando se opor a isso. Agora, eu acredito que isso vai jogar aí um azeite, né, um vinagre nas negociações com os Estados Unidos. Lembrando que há pouco tempo atrás Lula estava dizendo que a química entre ele e o Trump era gigantesca, quase como se eles fossem grandes amigos. E logo depois da derrubada da Magnitsky, Trump vai e captura um dos melhores amigos dele. Então eu acho que vai vir muitos capítulos novos aí nessa novela que vão beneficiar muito o nosso país agora no ano de 2026. Logo nesse ano, né, deputado, e logo em 2026, em que o brasileiro irá às urnas para decidir deputado federal, estadual, 2 senadores, governador e presidente da República, vou passar a Paulo Briguet, nosso comentarista, que ele também tem uma pergunta ao senhor. Deputado, quando a Maria Corina Machado foi impedida de ser candidata a presidente da Venezuela, eu me lembro que o Lula fez uma declaração sarcástica, né, menosprezando a Maria Corina Machado, inclusive desrespeitando a Maria Corina Machado, né? E aí parece que o jogo mudou, né? Eu queria saber como é que você sente essa questão do apoio ao regime do Maduro no Congresso Nacional? Porque tem alguns colegas seus que... Eu vi hoje o Glauber Braga, por exemplo, que na verdade está suspenso agora, né? Mas fazendo uma declaração assim de apoio total ao Maduro e tudo mais, demonizando os Estados Unidos. O que você viu de mais bizarro nesse apoio aí dentro do Congresso Nacional, Gayer?
Bom, eu não posso dizer que eu vi bizarro, porque é algo que já é esperado, né? Até agora, pelo que eu pude acompanhar, foi Lindbergh Faria, Paulo Pimenta, Gleisi Hoffmann, Talíria Petroni, Jandira Fegali, Melchiona, todas essas são parlamentares da esquerda, já seguindo o mesmo caminho do Lula, né? Defendendo Maduro e atacando os Estados Unidos. É muito curioso. A população do país está agradecida, está chorando nas ruas de alegria, mas esses representantes da esquerda brasileira estão revoltados, porque um país acabou de deixar de ser uma ditadura e tem a possibilidade de se tornar uma democracia. Lembrando, a Maria Corina foi impedida. É impressionante, gente, a semelhança. É quase que um espelho, com um pequeno delay, claro, mas um espelho do que aconteceu e está acontecendo na Venezuela e o que está acontecendo no Brasil. Né? O principal nome da direita é impedido de participar das eleições. Esse nome da direita escolhe alguém para poder herdar o capital político, acho que foi Edmundo Gonzalez, né? Que vence as eleições, mas Maduro dá o golpe nas urnas e vai lá e se mantém no poder. Esse resultado não é reconhecido pela maioria dos países do mundo, até por países de esquerda. Lula, curiosamente também, para não criar problemas eleitorais aqui dentro do Brasil, ele se manteve neutro, ele nem reconheceu e nem repudiou. Ele fingiu que as eleições na Venezuela não aconteceram. Mas o simples fato de não reconhecer mostra que ele estava percebendo que ele ia perder muito capital político se ele fizesse isso. Só que agora que esse golpista, esse verdadeiro golpista, aí sim nós estamos falando de um golpista, foi retirado do poder, ele fica revoltado, ele emite uma nota de repúdio, porque agora a democracia poderá voltar a acontecer nos Estados Unidos. Mas voltando à pergunta original, é mais do que esperado. Nós esperávamos que a esquerda fosse ficar revoltada. Nós estamos vendo aí uma diluição, né, um esfarelamento da esquerda na América Latina. Nós tivemos aí o Milei falando recentemente na vontade de criar um bloco da direita em toda o nosso continente, né, na América Latina, e um enfraquecimento da esquerda. Lula agora, ele está com certeza, essa reunião que ele está marcando nesse momento é para já traçar as estratégias de como se defender quando a verdade, tá? A verdade de como o PT foi financiado pelo narcotráfico, foi financiado por corrupção, pela Petrobras venezuelana, inclusive Lula copiou da Venezuela o esquema do petrolão, ele copiou exatamente o que aconteceu lá na Venezuela. Quando isso tudo vier à tona, eles estão agora nesse momento desesperados preparando uma estratégia de como poder se defender. A questão é que não vai ser agora apenas o Carvajal, agora vai ser Maduro entregando documentos, talvez até conversas, gravações, a gente não tem como fazer uma especulação precisa em relação a isso, mas vai ser um golpe muito... Acho que até agora esse foi o maior golpe que a esquerda no Brasil e talvez a América Latina vai receber desde o início da sua história. Deputado, para fecharmos, já estamos em 2026, 3 de janeiro, queria sabê-lo, muita gente aqui perguntando no chat, o senhor é pré-candidato ao Senado pelo seu estado, como é que está a corrida eleitoral por aí, enquanto a gente aguarda a abertura de sinal lá de Mar-a-Lago, que será transmitido pela equipe da Casa Branca? Sim, como vocês sabem, acho que todo mundo sabe hoje no Brasil, para a gente poder colocar o país de volta nos trilhos e começar a vislumbrar um retorno de um país verdadeiramente democrático, a solução para isso está em fazer maioria no Senado. Porque o Senado é a única casa que tem a prerrogativa de colocar de volta na caixinha, né, a nossa Suprema Corte, que hoje é um dos principais problemas da nossa democracia, e não sei, quem diz isso não é apenas eu, Gustavo Gaia, é uma pesquisa recente que mostra que para 42,8% da população a principal ameaça à democracia brasileira é o judiciário. Outra pesquisa recente mostra que 47% acredita que nós vivemos numa ditadura do judiciário. Inclusive, pesquisas internas que o ranking dos políticos faz com deputados e senadores também mostra que a maioria dos parlamentares, dos representantes eleitos no Brasil, em Brasília, reconhecem que o principal problema hoje no Brasil é a extrapolação dos poderes da nossa Suprema Corte, e a única casa, a única instituição que tem as atribuições constitucionais de devolver a estabilidade jurídica ao nosso país, liberdade de expressão, né, transparência nas eleições, acabar com esses abusos em inquéritos ilegais, é o Senado. Então, assim, eu falo que de nada adianta, se nós elegermos um presidente sem que ele tenha maioria no Senado, nós estaremos apenas elegendo um novo refém do STF.
Então a nossa prioridade hoje, obviamente, junto com eleger o Flávio Bolsonaro à presidência, é fazer maioria no Senado. E pensando nisso, eu coloquei o meu nome à disposição no partido aqui em Goiás. Nas pesquisas estou muito bem colocado, em algumas pesquisas em primeiro lugar, em outras em segundo lugar, para ir ao Senado. E eu espero que, eu tenha esse voto de confiança da população do meu estado, que eu possa representar o estado, principalmente, gente, para que a gente não precise chegar numa situação onde seja necessário uma interferência de um outro país daqui a 10, 20 anos, para que a gente possa ir às ruas chorar de alegria por ter a democracia restabelecida. Nós não queremos chegar nesse ponto. Nós queremos voltar a ser um país democrático, mas pelas nossas próprias forças, né, pelos nossos próprios esforços. E o caminho para que isso aconteça é através do Senado. Então, sim, eu sou pré-candidato ao Senado em Goiás. Deputado, queria te agradecê-lo. Sei que parece ser bastante óbvio, mas tem muitos dos seus colegas que às vezes têm medo de falar, não só com a Gazeta, mas com a imprensa, etc. Eu entendo o momento que a gente vive, mas acho que é, no mínimo, contraprodutivo, porque não fala para o Lucas Sabo, para o Paulo Briguet, para a Anny Dias. Fala para a nossa audiência, para todo mundo que está aqui, etc., eleitores brasileiros e tudo mais. E, afinal, o próprio nome diz, o latim, o parlamento, é parlar, então tem que falar. Então, representa ali dezenas, centenas de milhares de brasileiros. Então, a gente quer saber, evidentemente, a opinião de todos vocês sobre cada assunto é bastante importante. Deputado, obrigado, bom 2026 e nos vemos mais vezes. Eu que agradeço pela oportunidade de falar, estou aberto a novos convites, um abraço a todos vocês e, para terminar, hoje é um grande dia para o mundo, um grande dia para a América Latina. Fiquem com Deus. É isso aí, Gustavo Gaia. Boa sorte. Tudo de bom aí, cara, sua candidatura para Senado. E você, brasileiro, que Deus abençoe grandemente, né? Você, cada um de vocês que assistiu esse vídeo, que Deus possa lhe abençoar. Que esse ano de 2026 seja um ano repleto de realizações para você. Beleza? É isso aí, tamo junto. Deus abençoe. Deus abençoe toda a sua família. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho, curte, comenta, compartilha e tamo junto. Beleza? É isso aí. Valeu, tchau, tchau.